A equipe Mercedes é um dos times que mais sofreu nesse ano de 2022 da Fórmula 1. E isso por vários motivos, entre eles o desenvolvimento do W13. Mas segundo George Russell, isso foi uma situação extremamente positiva e também por diversos motivos. Entre eles, justamente porque a Mercedes já conseguiu lidar com diversos problemas, que segundo Russell serão ciladas, que tanto Ferrari quanto Red Bull e os outros times do grid da Fórmula 1 ainda cairão no desenvolvimento de seus carros. Vamos entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e desde o início do ano de 2022 a Mercedes vem sofrendo principalmente com o fenômeno do porpoising e do bouncing, que são justamente aqueles fenômenos que eu tanto já expliquei aqui no canal. Um sobre o efeito aerodinâmico que faz o carro quicar, o outro sobre o efeito mecânico que dá exatamente o mesmo efeito. No fim das contas, a Mercedes sofreu de todos os lados, mas com o desenvolvimento do W13 e entendimento de como ele funcionaria em cada uma das condições de pista, ela vem conseguindo se sobrepor a esses obstáculos, ao ponto de conseguir desbloquear praticamente completamente o desempenho do seu W13. E aparentemente, esse é o grande trunfo da Mercedes, não apenas para esse ano de 2022, mas também para os próximos anos da Fórmula 1. Aparentemente, a Mercedes tem como maior objetivo fazer como Juscelino Kubitschek falava com relação a Brasília: 50 anos em 5. E aparentemente é isso que a Mercedes fez. Conseguiu minimizar todo o desenvolvimento que ela faria no decorrer dos próximos anos nesse W13, o que vai ajudar a equipe a se sobrepor a esses obstáculos muito mais rapidamente do que as suas principais rivais. E segundo Russell, essa é a maior vantagem da Mercedes para esse novo regulamento da Fórmula 1. Colocou ela muito à frente de Ferrari e Red Bull e qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. Equipes essas que vão sim cair em armadilhas no decorrer do desenvolvimento de seu carro. Armadilhas essas que a própria Mercedes já cai desde o início desse ano, mas que vem aprendendo aí como se livrar dessas armadilhas. Claro que eu vou explicar tudo sobre isso, trazendo aí as entrevistas de George Russell, onde ele contou tudo sobre essas situações. Para você saber tudo sobre isso, é só assistir esse vídeo até o final, mas não esquece, like, inscrição e compartilhamento para todos os seus amigos, para que eles saibam tudo sobre esse assunto. George Russell está extremamente confiante com o seu novo W13 nas últimas corridas. A gente sabe, a Mercedes não começou tão bem assim um ano, como eu já disse nesse vídeo mesmo especificamente. Mas nos últimos GPs, acredito que desde o GP do Canadá de Fórmula 1 principalmente, a Mercedes vem conseguindo ter algum desempenho diferenciado. Tanto no GP do Canadá, onde era esperado que fosse um desastre e não foi tão desastroso assim. Depois no GP da Áustria, onde a Mercedes não tinha grandes chances nem de conquistar a terceira posição, andou muito bem. Após isso, GP da França, onde a Mercedes teve um resultado espetacular. E nem se fala do GP da Hungria, onde ela chegou a disputar a liderança e inclusive conseguiu conquistar sua primeira pole position do ano. George Russell vê isso tudo com ótimos olhos. É óbvio, ele sempre quer andar na frente, mas além disso, ele acredita que a Mercedes ainda tem muito a melhorar no decorrer desse ano de 2022. Estamos fazendo um tremendo progresso no momento. E acho que, como equipe, temos muito que ser otimistas e sempre houve muita motivação e fogo dentro dessa equipe para diminuir a diferença. E não tem jeito de ficar triste com esses resultados. Poxa, quantos pódios duplos a Mercedes já conquistou apenas nessas últimas 5 corridas, por exemplo. Se eu não me engano, já deu mais de 50% de aproveitamento. E eu acredito que nessas últimas corridas, fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, a Mercedes é a equipe que mais pontuou no grid da Fórmula 1, à frente inclusive de Red Bull e de Ferrari, se eu não me engano, o que é um desempenho praticamente perfeito. Mas George Russell não para por aí. Ele acabou elogiando, obviamente, a equipe alemã e a forma como ela se une com um time especificamente. Mas ele também disse que esses problemas que ela teve desde o início do ano fizeram apenas com que ela se fortalecesse cada vez mais. Até porque esses problemas especificamente serão refletidos em outras equipes do grid da Fórmula 1. Enquanto a Mercedes já passou por alguns caminhos mais sinuosos, com mais obstáculos,
Outros times da Fórmula 1 que tiveram um carro melhor nascido do que o W13 ainda terão que passar por esses caminhos e cair exatamente nas mesmas armadilhas que a equipe alemã cai desde o início do ano. Para quem não entendeu exatamente o que ele quis dizer, e claro que eu vou trazer o contexto disso tudo, as falas de George Russell, o que ele quis dizer basicamente é o seguinte: o W13 tem características extremamente agressivas, o que significa que independente do que aconteça com esse carro, ou seja, se ele for ter um problema específico, esse problema será extremamente intenso. Se não for, será pouco intenso. Ou seja, o W13 basicamente reflete todos os problemas desse novo regulamento da Fórmula 1 e de uma forma extremamente sensível. E por isso foi basicamente uma ótima escola para que a equipe Mercedes conseguisse entender exatamente como funciona esse novo regulamento da Fórmula 1. E com isso, não apenas para o ano de 2022, mas para os próximos anos da Fórmula 1, ela deve ter grandes chances de se sobrepor no grid da categoria de uma forma geral. Mas acho que agora estamos próximos ainda mais, e acho que as dificuldades que passamos no início deste ano provavelmente renderão dividendos no próximo ano, porque outras equipes não enfrentaram os problemas que enfrentamos. E eles podem cair nessas armadilhas mais tarde no processo de desenvolvimento. Então sim, com certeza, temos muito que ser otimistas. E essa situação faz sim todo sentido. Na verdade, o W13 da Mercedes realmente tem características de intensificação de problemas ou de soluções. Ele é intenso em todos os sentidos, principalmente por conta da questão dos Zero Side Pods. Eu nunca expliquei dessa forma aqui no canal, então eu sei que pode ser sim um conteúdo de grande valia. Não perca esse conteúdo até o final desse vídeo. O que acontece basicamente é que a Mercedes tem os side pods menores. Com esses side pods menores, a área de assoalho fica muito maior, o que consequentemente gera mais pressão aerodinâmica advinda do efeito solo. Isso é sim extremamente benéfico quando nós analisamos de forma mais fria. Side pods menores geram menos arrasto aerodinâmico, o que aumentaria a velocidade em retas da equipe alemã. E um assoalho maior, ou pelo menos mais exposto, gera mais pressão aerodinâmica advinda do efeito solo, o que permite a Mercedes diminuir, por exemplo, o arrasto aerodinâmico na asa dianteira e na asa traseira, o que ajudaria ainda mais a equipe alemã, já que o efeito solo é mais eficiente aerodinamicamente do que a asa dianteira e asa traseira. Mas tem um grande problema nisso tudo. O maior problema desse novo regulamento da Fórmula 1 é o porpoising, por exemplo, que acaba sendo intensificado justamente por conta da efetividade desse assoalho maior. Por isso a Mercedes sofre muito mais com isso e tem uma sensibilidade no carro muito maior do que qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. E esse é basicamente o problema da Mercedes atual, ou pelo menos era o problema, até porque através de muita pesquisa, muito trabalho, ela foi capaz de atenuar todos esses efeitos. Situação que ainda terá que acontecer não apenas na Red Bull e na Ferrari, mas no resto do grid da Fórmula 1, ou pelo menos em todas as equipes que ainda não entenderam com tanta profundidade o que a Mercedes com certeza já estudou tanto e coletou tantos dados através do seu W13. E o mais interessante é que George Russell também falou um pouco mais sobre isso. E ele diz que basicamente esses carros que foram nascidos muito melhor do que a Mercedes acabaram passando por esses desafios um pouco mais despercebidos do que a equipe alemã, que mais sofreu nesse ano de 2022 do que teve propriamente ditas vitórias nessa temporada específica. Olha o que o piloto inglês falou na entrevista. Acho que a vida é sempre mais fácil quando tudo está correndo bem. E às vezes as coisas dão errado quando você tem um carro rápido. Você não precisa se preocupar com alguns detalhes menores, porque quando você está ganhando, você pensa que está tudo ótimo. Enquanto agora sentimos que temos que tirar absolutamente tudo disso apenas para estar a 4 décimos desse cara no front-end. Sem dúvida, acho que isso nos tornará uma equipe mais forte, um piloto mais forte, mas por outro lado, equipes como Ferrari e Red Bull passaram por isso nos últimos 8 anos. E por fim, George Russell admite que apesar dessa estrada de costela de vaca desde o início do ano, com muitas vibrações, vamos dizer assim, a Mercedes agora conseguiu encontrar um certo controle no seu W13 e conseguiu entender exatamente
como que o carro dela, como que o carro da equipe alemã se comporta em cada uma das situações mais adversas de pista. Aparentemente, a Mercedes já se encontrou nesse ano de 2022 e agora vai para cima da Ferrari e da Red Bull rumo às vitórias nos próximos GPs da Fórmula 1, logo após as férias de verão. Sinto que, como equipe, esta é provavelmente a primeira vez nas últimas corridas que realmente estamos no topo do carro e o que acreditamos que precisamos fazer para trazer mais desempenho. Considerando que, se olharmos para as primeiras 6 corridas da temporada, foi quase tentativa e erro, e ainda estamos realmente entendendo quais eram os problemas. E não tínhamos uma direção clara ou não sabíamos realmente, como equipe, a direção que tínhamos que tomar, considerando que agora nos sentimos bastante confiantes de que temos pelo menos um canal a seguir. Se podemos realmente agora traduzir isso em desempenho é outro fator, mas pelo menos agora sentimos que temos uma direção clara. E sinceramente eu acho que é basicamente isso que a gente consegue ver na Mercedes mesmo, né? Ela tem conseguido, de certa forma, se encontrar em um lugar um pouco mais confortável em seu carro, lugar esse que realmente ela é capaz de se colocar um pouco mais no controle do seu W13 nesse ano de 2022. Não é à toa que no GP da Hungria, por exemplo, ela tinha sim a capacidade de levar seu carro ao limite, à frente inclusive de Ferrari e até mesmo de alguma Red Bull, entre aspas, Sérgio Pérez. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que Ferrari e Red Bull podem acabar sofrendo aí no decorrer dos próximos anos da Fórmula 1 ou até mesmo do meio da temporada para frente nesse ano de 2022? O que você acha disso tudo? Claro que eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas antes já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito sinceramente que no fim das contas, a Mercedes tem sim a capacidade agora de deter praticamente todo o controle do W13 para esse ano de 2022. A gente percebe que o carro está andando muito mais e que os resultados virão, ainda mais agora com a possibilidade de um certo desempenho, uma certa evolução, melhor dizendo, com relação aos novos motores do W13. Esse pode ser um dos maiores trunfos da Mercedes também para esse ano de 2022. Esse pode ser um diferencial da equipe alemã. Mas no fim das contas, nada está certo. E Ferrari e Red Bull, como muitos vêm dizendo, também evoluirão os seus carros, tanto o F175 quanto o RB18, o que pode fomentar de novo toda a disputa que nós tivemos desde o início do ano de 2022. Mas como eu já disse, você pode ter a sua opinião, inclusive deve ter, até porque nada aqui é certo, vamos dizer assim. Então já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esqueça disso, mas se você não gostou, também deixa o seu dislike, mas sempre explica nos comentários o porquê da sua avaliação. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!